Olá, a gente conversa hoje com a vereadora Michele Mello. Ela é médica, né? Ela foi eleita, a quantidade de votos dela, inclusive, foi a maior do estado, né? Exatamente. Doutora, 3.576. Ela é médica de família e da comunidade. Ela é a filha do seu Nelson e da dona Dedê, tá? É uma família empreendedora, né? A médica da família mesmo, né? Tem 2 filhos, é evangélica e desde criança sempre sonhou em ser médica. A gente está no segundo podcast, a gente começa falando justamente da pessoa da doutora Michele, né? Doutora, se a senhora quiser falar um pouco para a gente como é que foi, como é que é esse sonho de se tornar médica, né? Ah, sim. Eu tenho 37 anos, mas eu sempre quis ser médica. Eu amo, assim, a medicina. E amo gente, eu gosto mesmo. Eu digo que eu não sei cuidar de planta. Minhas plantas tudo morrem em casa. Agora, de gente, eu gosto de cuidar. É o que eu mais faço, é o que eu mais gosto. Então, eu sou a amiga que cuida, eu sou a filha que cuida, a irmã que cuida, a médica que cuida. Em todos os momentos, eu sou a que cuida. Todo mundo liga para a senhora. Todo mundo Tem a liga. gripe, A Covid. Michele. E cuida de tudo. Eu sou a médica da família mesmo. Então, a gente cuida de quando a vida não tá legal, de quando tá triste, de quando passou por um problema, de quando problema de saúde, a gente assim é aquela amiga que todo mundo liga para confessar e para pedir ajuda. Nesse trabalho como médica, você começou a trabalhar no estado e achou que a saúde não estava bem? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar fora daqui, né? Eu morei quase 10 anos na Espanha e fiz minha faculdade lá, onde, digamos assim, o SUS ele nasceu também, né, da Inglaterra e da Espanha, o nosso SUS brasileiro, então a saúde pública de lá, ela tem um quê, assim, diferenciado. E aí eu via as coisas e eu ficava muito maravilhada, dizia, nossa, realmente a atenção primária funciona, tudo funciona, a saúde é para o rico e é para o pobre, todo mundo vai porque é uma saúde de qualidade. E aí, quando eu vim para o estado, eu digo, poxa, a gente vai fazer essa diferença, a gente vem querendo fazer a diferença na casa da gente, né? Querendo ou não. Jovem, recém-formada. A gente acha que pode tudo, né? Vamos mudar o mundo, vamos fazer esse sonho de mudar o mundo através da medicina, através do que a gente viu. E aí a gente vê aí eu comecei a entender que a saúde pública ela não dependia só dos profissionais, dependia da questão da política também. Então foi quando a gente foi começando nas lutas de melhorar, de essa luta que eu tenho certeza que o Guilherme conhece, todo mundo aqui do sindicato conhece, que a gente faz uma sugestão aqui, por que não melhora ali, por que não faz isso? E a gente vê que as coisas não andam, não andam, não andam, não andam. E aí você fica, mas o que acontece? Por que a nossa saúde pública em outros lugares funciona e aqui não funciona? E aí você começa a se perguntar, né? Eu sou muito curiosa nesse sentido, e aí eu fui estudar para ver, e foi quando eu vi que depende da política mesmo, nua e crua, é ela que toma as decisões para nossa saúde funcional, não. Desculpa. Eu queria perguntar uma coisa. A sua escolha pela medicina de família, com certeza, foi influenciada pela sua graduação lá na Espanha. Um serviço que funciona, né? E isso deve, com certeza, ter puxado você para essa especialidade. E como... Como é que foi o contraste de você ver, né, ter essa experiência lá, ver a situação funcionando lá? Você chegou aqui, você voltou para cá quando? 2010. 2010. E aí você chega aqui, a medicina de família está praticamente abandonada, né? E assim, especialmente por um grupo político que a gente alimentava uma expectativa de, né, de abraçar mais, né, aumentar o guarda-chuva, proteger mais ainda a população, né, e aumentar a assistência principalmente aí para os mais desfavorecidos. A gente viu que a medicina de família que tinha esse propósito, que vinha até de um ideal aí da medicina cubana, Sim, né, sim. daquela medicina de bairro, de ter um médico em cada esquina, em cada região, não sei como é que a divisão é feita lá. Como é que você encarou isso na volta? Então, eu achei que fosse questão de construção nossa, dos profissionais, né, que a gente poderia... E aí eu comecei a entender a luta de várias pessoas, tem muita gente que luta e milita na saúde, não na militância partidária de partido A ou B, mas pela saúde mesmo.
E aí eu não entendia por que as coisas não aconteciam. Uma coisa que eu nunca entendi foi a fila para você pegar a ficha, né, dos postos. Então eu via que o pessoal dizia, mas eu cheguei 3h30 da manhã e não consegui a ficha para pegar, para ser consultado e tal. Eu dizia, meu Deus, como é que a pessoa doente sai da sua casa 3h30 da manhã para pegar a ficha para consulta? Isso é desumano. E aí várias vezes sugeri, por exemplo, como eu tinha visto lá na minha faculdade, na Espanha, onde eu morava, que você ligava num telefone. Então eu pegava meu númerozinho do SUS, ligava, eu quero uma consulta com meu médico de família, aqui na unidade perto da minha casa, estou precisando. Ah, tá, Michelle, então quinta-feira, 8 horas da manhã você vem que tá feita a sua consulta. Eu digo, mas é tão fácil, não é difícil, né? Tirar a pessoa da madrugada para uma ligação de telefone é uma coisa bem... E sempre conversei do jeito que a gente está conversando aqui com todo mundo e nunca, 10 anos atrás, nunca tinha acontecido. Digo, mais 10 anos e as pessoas não pensam em melhorar. Continua a população na fila da madrugada, assim. E aí foi quando eu fui conhecendo, entendendo e vendo, assim, o sofrimento mesmo, né? O doente já é sofrido. E o doente que é pobre, desfavorecido, ele sofre 3 vezes mais, porque é a fila da madrugada, é o médico que não tem no posto, as coisas que faltam, a medicação que falta, ele sofre dobrado. E aí foi quando eu comecei a entender, demorei até uns 10 anos aí de convivência com a saúde pública para entender que, de fato, a diferença a gente só faz através da política. E por mais que a gente milite dentro do nosso serviço, a gente tem que ter representantes na política para fazer dar certo, para transformar de verdade. E até porque quando a gente questiona isso nas unidades de saúde, né, a gente é mal visto pelos gestores. E muitas vezes é castigado, perseguido, remanejado, devolvido. É o que né? frustra, né? Frustra porque você tá tentando fazer o máximo, você chega e acaba... Cheio de ideais. Querendo resolver um monte de problemas que você está vendo, com aquela vontade, né? Aquele desejo de resolver. E aí você sempre esbarra em alguma coisa, e aí se você for muito questionador, você é o chato, você é perseguido, você é mudado de local de trabalho. E aí isso vai frustrando a gente como profissional. E o primeiro é ser culpado. Depois a culpa é... sistema. Nossa. Sabe uma coisa? Falar uma história aqui. Quando eu cheguei aqui em 2006, numa das primeiras reuniões que teve no pronto-socorro, eu lembro que a direção, à época, chamou todos os médicos para questionar por que os médicos estavam saindo, né, do hospital para almoçar, para comer fora, para lanchar. Quando, na verdade, a gente não tem que sair, não pode sair. Você está de plantão, você tem que ficar lá dentro, né? E eu fiquei indignado, porque eu falei na reunião, na primeira reunião do hospital, eu tinha acabado de chegar. Eu falei assim, mas vem cá, a comida que chega aqui é um lixo. É uma porcaria. E aí eu não posso atravessar a rua para comer alguma coisa decente na lanchonete. E depois 3 diretores vieram falar comigo. Poxa, Guilherme, você precisava disso. Você precisava falar isso, porque a comida é um lixo. Eles ficaram chateados. Mas era. Não podia questionar a gestão. Entendeu? Não podia. A gestão usava, o Ministério Público trabalhava naquela época para a gestão. Era comum você ver gestor ameaçando, falando, olha, vamos falar com o Ministério Público. O médico era ameaçado o tempo todo, não podia sair, comia uma comida que era uma porcaria, não tinha um repouso decente, não tinha um banheiro adequado para se higienizar, porque a gente trabalha com pus, com sangue, até hoje a gente com cocô, não tem muito, com urina, e a gente não tem um banheiro decente para tomar um banho, um armário para você guardar uma roupinha. 12 horas de plantão. Quando são 12, quando não é 24, 36, né? Quantos de nós já não fizemos? Né? Com certeza. 36 horas de plantão. Na capital também. Aí Verdade. você não tem um colchão decente para você repousar. Você fala, médico, descansa. Médico, descansa. Sim, é normal no plantão. Você não tem que ficar... Plantão não significa ficar de pé, olhando que nem um poste. 24 horas não. Exatamente. De forma alguma. Isso em qualquer serviço, privado, público, você descansa. Não significa que você deve ficar dormindo e deixar um paciente que está sofrendo de ser atendido. Isso é óbvio. Eu sempre fui muito questionadora assim também. Nos meus primeiros plantões do pronto-socorro, eu estava na triagem, ali na frente da classificação de risco. E eu fazia plantão noturno, que fazia residência, tudo e tal. E aí no plantão noturno eu dizia, e agora? Que é a hora do descanso, que não tá vindo mais paciente. Onde que eu descanso? Eu não tinha descanso, eu dormia dentro do carro. Absurdo, né? Lá naquele estacionamentozinho das ambulâncias e eu dentro do carro, porque eu não sabia, assim, onde que era, ninguém me avisou.
Ninguém se preocupou em dizer, olha, aqui o repouso do médico e tá. Se tinha, ninguém me avisou. E isso durante muitos meses. Ninguém teve essa preocupação de, olha, doutora, a senhora tem aqui, tem isso, tem aquilo. A senhora comer, tem ali. Não, me jogaram dentro. E só para lembrar, o repouso médico, que é o conforto médico, o repouso médico não é porque ele vai dormir a noite toda, né? Não. É porque as pessoas vão assistir para elas entenderem o sentido do repouso. O repouso, porque o médico ele passa 24 horas, 12 horas dentro do hospital, não é assim? Isso. E ele tem um período dentro desse período de trabalho para descanso, porque se o trabalhador tem 8 horas e ele entre a jornada ele vai para quase 1 ou 2 horas para almoçar, é regulamentado por lei, né? Então, imagina quem tem 12 horas. E fica em pé as 12 horas, ou fazendo cirurgia, ou fazendo anamnese, né? As pessoas tossindo na sua frente, sem máscara, porque naquela época, inclusive. A gente usava muito pouco, né? As pessoas usavam muito pouco. E é para a população entender também. Não é questão de que o médico vai dormir e deixar de atender. Mas ele vai descansar e quando tiver um paciente, virão chamado e ele irá atender. Mas aquela horinha, aquela meia hora que ele pode esticar o corpo, ele tem esse direito, até regulamentado por lei também, de fazê-lo. E na minha época eu fazia no carro, porque eu não sabia onde tinha nada. Então a gente, de fato, eu não sabia. O banheiro a gente dividia com todos. Se precisasse tomar um banho, eu não tomava, porque não tinha, assim, de fato, condições mínimas. E eu comecei a me perguntar por que as coisas eram assim. Eu digo, meu Deus, mas nem em lugar do trabalho tem que ser assim. Isso, até na CLT, a lei trabalhista, tudo que a gente vê de lei, não há nada para ser assim. Por que eu tô dormindo dentro de um carro? Por que eu tô descansando dentro de um carro? O que eu tô fazendo de errado, né? E comecei a me questionar e comecei a questionar. Será que não é algo cultural nosso, assim, de achar que o trabalho no serviço público é quase um castigo, né? Porque, assim, por que na rede privada a gente pode ser bem tratado, você pode ter condições ideais. E condições ideais, quando a gente fala... E o Ministério Público do Trabalho fala 12/36, ou seja... Freud, não, eu tô indo além, estou indo numa questão muito mais íntima, de você ter um repouso digno mesmo. Num hospital privado, eu tive a oportunidade de trabalhar, antes de vir para cá, em São Paulo, em hospitais privados. Assim, você tem um repouso decente, você tem um lugar onde você pode deixar a sua roupa, as suas pertences, você não tem receio de que vai ser roubado. Isso é outro problema aqui, segurança. A gente pode fazer outro dia para falar só de segurança nos hospitais, para os profissionais, porque a segurança que nós temos aqui é precária. A segurança hoje ela é patrimonial, né? Ela protege o hospital e seus pertences. Ela não protege nem a população, que a gente sabe que também precisa de proteção, e nem um profissional de saúde. Protege o ar-condicionado, o computador, a câmera, a lâmpada, mas não protege as pessoas. O que é mais importante, né? É isso que a gente tem questionado aqui no sindicato também. Agora, uma coisa que eu queria ver contigo, né? Como tem sido a tua experiência agora como vereadora? O que você tem visto aí de ruim? A gente tem ao nosso lado, o sindicato faz muitos levantamentos, a gente até compartilha alguns com vocês. Mas como é que você tem visto a gestão atual? Então, tudo para mim foi um aprendizado, né? Tanto que quando eu saí, assim, que eu entrei na política, as pessoas ficaram meio assustadas. Nossa, mas você vai ser candidata? Eu digo, eu acredito que a gente tem que ser... A gente só vive uma vez. E se o meu propósito é cuidar das pessoas, eu tenho que achar um rumo para esse propósito. Né? Qual foi o impacto dos amigos, assim? Me chamaram de doida. Da família dos amigos. Você é doida? Você vai entrar pra política? Porque a gente tem uma visão negativa da política, né? Então, geralmente, assim, a visão hoje da política brasileira é muito negativa. Então, as pessoas diziam, mas só tem safado, só tem sem vergonha. Eu digo, mas se só tem esses, os que não são precisam entrar. As pessoas comprometidas precisam estar lá. A gente só muda o cenário se a gente der a cara a tapa. Então, assim foi quando eu fui ser diretora do pronto-socorro. Muita gente acha que teve indicação política, mas não teve. Foi um ato de rebeldia, igual você fez. Tipo, a comida é um lixo. Eu cheguei numa reunião com toda a gestão e disse, mas tem muita coisa errada aqui dentro e eu estou pedindo minha exoneração, porque tem isso de errado, isso. E coincidiu, foi uma época que coincidiu de um colega nosso médico também tá se afastando, e eu acho que eles viram assim, essa doida, vamos colocar ela lá, que pelo menos ela vai fazer alguma coisa. Então, foi um ato de rebeldia mesmo, e quando você está disposto a criticar, você tem que estar disposto a trabalhar.
né? Então, como eu fiz muitas críticas e me ofereceram, eu digo, agora eu tenho que dizer vamos, porque eu não vou fugir da responsabilidade. E mais ou menos foi isso com política. Eu disse, eu estou vendo as coisas, eu estou vendo que não está acontecendo. Eu já vivenciei uma medicina muito melhor na saúde pública. Eu gosto da saúde pública. Eu acho que o que a gente... Vocês sabem, o que a gente recolhe de imposto nosso, pelo menos a saúde, a educação e a segurança deveria retornar para nós. Eu não devia ter que estar pagando plano de saúde para ter um mínimo, porque hoje em dia a gente paga questões particulares para ter um mínimo, né? Não é nem dizer assim, eu quero uma saúde maravilhosa, né? É para dizer assim, que não me deixe morrer. Basicamente faz isso, né? A educação da mesma forma. Quando você pensa em pôr seu filho numa escola particular, porque você quer garantir que ele tenha condições de fazer um vestibular, um Enem e passar. Então, você quer o mínimo. Então, quando você quer o mínimo hoje, você tem que ir para o particular. Então, você gasta duas vezes. Também, né? A segurança do mesmo jeito. Você tem que pôr câmera, você tem que pôr cerca, você tem que pôr vigia, você tem que pôr isso, você tem que pôr aquilo. Você gasta duas vezes. E eu penso assim, o meu tempo. O tempo que eu passo trabalhando é um tempo que eu tiro de dentro da minha família. É um tempo que eu passo sem cuidar dos meus filhos. Então, ele tem que valer a pena. Então, se tu já está tirando de mim um imposto, esse imposto tem que valer a pena, ele tem que retornar para mim. E como que ele vai retornar? Pelos serviços públicos. É simples, a matemática é simples. E por que não retorna? Porque a gente tem uma política que não está preocupada com isso. Aí, quando eu entendi, eu digo, não, então alguém tem que levar esse raciocínio para ver se a gente muda. Se não muda para mim ou para ti, mas que mude para os nossos filhos, né? Que mude para as outras gerações, que o meu filho não tem que trabalhar 3 vezes mais para pagar a escola particular, que ele possa usar da escola pública que está ali, ele possa passar mais tempo com o filho dele, que ele possa dizer, não, eu vou trabalhar menos porque eu não preciso pagar R$1.000 de plano de saúde, porque eu tenho um atendimento de saúde de qualidade, pelo menos. Então, que ele possa dizer assim, eu não tenho que morrer de trabalhar atrás de dinheiro para sobreviver, porque o que eu pago de imposto, o que a gente recolhe de imposto, me dá o que eu preciso para sobreviver. O resto é questão de vida e o estilo de vida que a gente escolhe. Mas hoje, para sobreviver, você tem que morrer de trabalhar e de pagar imposto. E eu não estou disposta a isso, porque eu não estar disposta a isso significa que muitas pessoas não estão dispostas a isso. Então, quem vai fazer essa diferença? Quem de fato está pensando nisso? E aí foi com esse pensamento que eu cheguei para os amigos, para a família e disse, eu vou entrar na política, porque é lá que a gente vai resolver essa equação, tem que ser resolvida. Se em outros países acontece, a equação funciona, por que não acontece aqui para nós? Aí chega no período de campanha, que foi uma campanha bem atípica, 45 Sim. dias dentro da pandemia. Acaba tendo uma boa vitória, né? Sendo a mais votada. Não esperava, diga-se de passagem. E passado agora um ano, depois da posse, a gente tem 1 ano e 1 mês praticamente. Não, toma posse em fevereiro, Sim, né? sim, tem 1 ano. Tem 1 ano. Qual o sentimento que você tira desse primeiro ano? Nós precisamos de mais pessoas na política. Não mais vereadores, mais pessoas boas. Melhorar a qualidade. Melhorar a qualidade dos nossos políticos. Não quero falar mal dos políticos, mas eu acho que a gente precisa desse pensamento. Oxigenar, transformar mesmo, assim. Renovar com pessoas que entendem que ele está trabalhando demais. Eu ia falar até um palavrão. Está trabalhando, não sei nem se pode. Está trabalhando demais, está saindo imposto demais e ele não está tendo condições quase de sobreviver. Porque é isso que a gente está passando hoje. Você tem um salário... A gente está falando da nossa categoria médica que, querendo ou não, dentro do cenário nacional é privilegiada. A gente ganha mais de um salário mínimo, né? Então, mas um salário mínimo hoje para o acreano, R$ 1.212, a nossa cesta básica, Guilherme, ela está quase R$450, o valor de cesta básica. Tira carne, tira produtos de limpeza, tira luz, tira internet, tira aluguel, tira gasolina, tira gás, tira tudo. Só de cesta básica, do arroz, do feijão e da farinha. R$450. Para quem ganha R$1.200, é muito dinheiro. É muito. Aí você extrapola isso para todas as categorias, está todo mundo sofrendo. Todo mundo sofrendo com a inflação. E quem decide tudo isso? São os congressos, são os parlamentos, são os executivos, os governadores, os prefeitos e tal.
E a gente vai ficar nessa sofrência até quando? Eu acho que a gente tem que retornar esse poder para as pessoas. Então, eu sou servidora pública, você é servidor, vocês são... A gente está na batalha. A gente tem que tomar esse lugar, esse espaço de decisão, esse espaço de poder e dizer, não, vamos fazer diferente, porque senão a gente não aguenta. E aí a gente precisa, de fato, de novas pessoas com esse pensamento. Vamos fazer diferente. Médica da família, você notou, a senhora já tem essa especialidade, a senhora sabe que Rio Branco, né, tem uma deficiência muito grande, inclusive com, né, da política pública a tudo. E aí a senhora, nesse primeiro ano, a senhora assumiu, viu, inclusive sabe o choque que é o salário do médico já. Sim. Né, R$ 1.800 é o base. A senhora acha que a política da prefeitura está levando esse... a senhora acha que isso a prefeitura deveria, né, olhar com muito mais carinho? Ah, com certeza. Primeiro que eu sou eu acredito contra fatos, não argumentos, né? Então, vamos por um fato importante. A gente já vem com déficit de fato como médicos no salário base da prefeitura. Tanto é que muitos se negam a fazer o concurso da prefeitura pelo valor ínfimo que é, e não dá para a gente sustentar uma família, porque na prefeitura você trabalha de segunda, sexta, de manhã e de tarde. Então, para você ter outro vínculo empregatício é difícil, para você completar a renda, né? E aí muitas pessoas não fazem, então não se prestam a trabalhar na prefeitura pelo salário. Isso vem se arrastando há muito tempo. E aí a gente vem para uma pandemia, onde a gente teve um trabalho exaustivo da classe da saúde, dos profissionais da saúde. A gente vem numa pandemia onde a gente perdeu muitos profissionais da saúde, onde ficaram famílias sem seus provedores, onde ficaram famílias que sofreram, perderam os pais, perderam-se mães, perderam muitas pessoas, mas a gente não fugiu à guerra. Você não viu pessoas fugindo, muito pelo contrário. Muitos se dispuseram a estar lá, fazer frente, a abrir seus consultórios particulares, a ir para o público, a encher os hospitais, as UTIs. A gente viu que a classe da saúde ela foi para a guerra contra a Covid-19. Mesmo sem a valorização. Mesmo sem a valorização. A gente foi, isso não se pode negar. E aí chega a prefeitura, no seu primeiro ano de gestão, e ela finge que não nos viu. Ela nega completamente a luta que nós tivemos contra a Covid-19, porque a prefeitura do Tião Bocaló ela é negacionista em vários aspectos, principalmente na nossa luta contra a pandemia da Covid-19, que a gente salvou muitas vidas, né? Poderiam ter morrido muito mais pessoas. E aí a gente traz vocês, eu digo a gente porque eu faço parte também da classe, traz para eles que a gente precisa dessa valorização. Quase 2 anos aí de pandemia, a gente precisa dar uma respirada, uma valorizada, porque, como eu bem disse, o salário mínimo não está servindo para nada. E aí você simplesmente é negligenciado. Não lhe escutam, não lhe chamam para reunião, não querem lhe escutar. Você faz um movimento de greve legal, porque a greve foi legal, ela não teve nenhum problema jurídico, e eles querem desqualificar a categoria que lutou e que cuidou das pessoas, e continuam, querendo ou não, negando que a classe da saúde ela precisa sim ser valorizada. Então, para mim, eles estão errando do começo ao fim, não é novidade para ninguém que eu sou crítica das questões reais, e eles estão, mais uma vez, errando quando eles não chamam e valorizam os profissionais da saúde. Porque na hora da guerra, de salvar a vida, tem um valor inestimável. Na hora de salvar uma vida, a gente está lá no front, colocando a nossa vida em perigo, e a política, a gestão, ela simplesmente está virando as costas para a classe. Para mim, eles estão sendo assim, tendo opiniões, ideias e atitudes horrorosas, com toda certeza. Não é uma opinião que você está emitindo de forma política, você está emitindo uma opinião que é uma opinião de um profissional de saúde. Sim, sim. Que a gente, quando vai, né, doutor? A gente vai para a unidade de saúde, a gente sabe que o médico, ou o enfermeiro, ou o técnico, ele justamente, poxa, a gente está aqui, não parou, outras categorias foram para casa, e o profissional da saúde não.
A gente pode separar bem a questão política da profissional médica, quando, por exemplo, nós verificamos que isso pode ser estendido também para o Estado. A valorização do Estado não ocorreu. Não ocorreu. Né? Que também é outra política de governo, que é uma outra decisão que estão tomando, que para mim, ao meu ver, é completamente errônea. A gente vê aí o chamamento, por exemplo, não estou falando contra, claro, todas as classes merecem ser valorizadas, né? Eu só acho que as prioridades e as decisões, elas devem olhar e contemplar a saúde, porque hoje, se você não tiver, voltamos novamente com o reaquecimento, digamos assim, da Covid, a gente vê que se você não tiver o profissional da saúde, vidas se perdem. E a vida sendo perdida, ela não volta mais sobre hipótese alguma. Então, é um profissional que ele deveria ser, de fato, valorizado e não é valorizado nem no município, nem no estado. Isso é só fica no fora discurso, de política. Né? É só no discurso, a ação a gente não está vendo. Dentro da Câmara, você é oposição ao prefeito. Sim. Como é que a oposição é tratada? Muito mal. Assim, politicamente falando, e diga-se de passagem, eu não sei o que é, assim, eu não sabia que eu ia me tornar uma opositora, né, do Bocalhón. Conversei com ele, estendi a mão, me dispus a construir junto com ele, mas as nossas ideias simplesmente não batem. Então, quando ele está olhando para X, a gente está vendo que a realidade está pedindo Y. Quando ele está pensando nos cargos comissionados, a gente está pensando na valorização dos servidores públicos. Quando ele está pensando em trazer a água para o município, a gente está pensando como que ele vai fazer isso e nem o Estado deu conta. Então, assim, as nossas ideias simplesmente não batem. E, pelo visto, não baterão nunca, né? A gente tem um perfil totalmente diferente. Então, hoje eu sou oposição por perfil de ideias. Não tem nada de partido. Tanto é que 2 vereadores do meu partido estão mais na base do que na oposição. É perfil de ideias mesmo, que a gente tem ideias bem diferentes. Então, a construção dessa oposição foi mais no embate de ideias. E eu levo muito bem. Sento-me com o Bocalhón e converso com ele pessoalmente sem problema nenhum. Mas o outro lado da gestão, ele não é muito assim. Ele é muito partidário, ele é muito de cor, ele é muito politizado, muito de política. E aí eles esquecem que antes de ser político, antes de ser qualquer coisa, a gente é ser humano e a gente tem que lutar sempre. Eles personalizam. Personalizam. Tem muita malícia, por exemplo? Tem, bastante. Muita malícia na política? Tem muita. Muita malícia e não é pouca. E me acostumar com essa malícia foi um pouco difícil. Porque eu sou muito papo reto. Eu não gosto de estar... mas o que será que o Guilherme está pensando a meu respeito? Eu não fico pensando essas coisas. Não. Eu chego pro Guilherme e digo, o que tu acha de mim, Guilherme? Me conta aí logo e a gente se trata. E na política tem muito isso. Por exemplo, a gente estava conversando com o doutor Guilherme e pelo fato de ele estar lutando no sindicato e tudo, pela valorização. O Guilherme já vai sair político, não foi, Guilherme? Porque ele quer ser candidato. O cara não pode lutar por uma causa justa que já quer ser candidato, tem uma malícia por trás. Às vezes não, às vezes o cara só quer lutar mesmo pelos seus ideais, pelo que ele acredita. E parece que as pessoas perderam essa visão. Tudo tem uma malícia, tudo tem um porquê, tudo tem uma... Não, nem todo mundo é assim, ainda tem gente de verdade. Mas na política tá difícil achar gente de verdade. Deixa eu fazer uma pergunta. Você não acha que além de má vontade com a classe da saúde, que o prefeito e a gestão atual da prefeitura careceu um pouco, na verdade, de habilidade política em saber lidar com a questão? Eu confio assim. Se tu me perguntar se eu acredito que as pessoas têm vontade de fazer errado, ninguém tem. Ninguém se coloca na posição de um cargo de prefeito para fazer dar errado, né? Então, a intenção de fazer dar certo existe. Mas eu acredito que existe um pouco de incapacidade mesmo. De saber dialogar, de saber ouvir, de entender que as verdades não são absolutas. Negociar, eu sei que tem a sua categoria, vamos lá, o que vocês precisam, a gente pode ir até aqui é o máximo que a gente pode fazer, tá bom para vocês, não tá? Como é que fica bom, como é que a gente pode fazer? Então, essa incapacidade a gente vê, tanto é que nos meus discursos eu sempre falo para o prefeito Bocalhón, ele carece de habilidade de diálogo.
E o diálogo é o que faz a gente, seres racionais, viver em sociedade. Porque senão a gente ladrava, igual cachorro. A gente tem o poder de se comunicar, um poder que nenhum outro animal, de fato, tem, né? A eloquência de falar que a gente tem. Por isso a nossa sociedade ela é tão desenvolvida, a gente chegou tão longe. A gente não vive só o nosso reino, a gente não vive a nossa bolha, a gente vive em sociedade. E para isso a gente tem que sentar e conversar. E uma pessoa que não gosta de sentar e dialogar, que não é a mesma coisa de chegar aqui e dizer, olha, eu vou falar tudo que eu tenho para falar e tchau. Não, é escutar o outro, né? E de ouvido, de um bocalão não é muito bom, não. Isso a gente percebeu na pele, né? Porque desde que todo esse movimento começou na saúde, até agora, nós não tivemos um bate-papo com o prefeito, né? A gente só conversou com os assessores, mesmo assim, em pouquíssimas vezes, e não tivemos nada assim formalizado, nem formalizado, nem informal. De modo, por isso que eu acabei questionando essa questão da falta de habilidade política. Sim, habilidade sim. de negociar, né? De conversar, de programar, ter uma agenda, né, com a gente, construir. A gente não precisava de uma resposta rápida, imediata, mas precisava de uma resposta. É de pelo menos interesse, eu acho, né? Assim, dizer, não, eu preciso dar... eu vou pôr um exemplo, por exemplo, essa semana, depois da reforma administrativa, que para mim foi outro ponto, assim, sem habilidade nenhuma, colocar os cargos comissionados acima dos servidores públicos que estão sofrendo pra caramba com a desvalorização, foi um ponto super negativo para o prefeito, foi uma decisão completamente errônea, ao meu ver, eu jamais faria isso. Mas ele fez, tudo bem, foi ruim, foi. Mas deixa pelo menos eu fazer uma agenda com cada um, cada um, né? Chama os sindicatos médicos, chama os sindicatos enfermeiros, da farmácia, chama o da educação, chama o do SAEB. Eu quero pelo menos sentar para conversar com cada um e mostrar que de fato eu estou aberta ao diálogo. Mas nem isso. Então, eu temo pelo que vai acontecer com a prefeitura nos próximos 4 anos. Desejo que ele comece a acertar. Espero que ele comece a ouvir. Mas diz que... As outras categorias também, a senhora ouve algumas outras categorias e elas falam? Sim. Tem a mesma reclamação? Eu tenho tido, nosso mandato tem abrangido muita gente. E eu até converso, a gente faz um mandato de segunda a segunda e com todas as categorias. Então, eu escuto o coveiro, eu escuto o pessoal do Catar, da Associação de Catadores, eu ouço o pessoal da educação, da segurança, eu ouço as merendeiras, eu ouço toda classe que chegar e te disser, Michelle, eu quero uma agenda contigo, a gente está aberto para escutar. E todos, se a gente parar para olhar, todos os setores estão deficitários de diálogo, todos, não tem ninguém que diga assim, meu Deus, começou bem, vai dar certo, não tem. E isso é muito preocupante, porque mostra de fato a falta de habilidade. Não é nem a questão de, não, eu vou fazer treta com os médicos. Não, é que tá tretando com todo mundo porque tá faltando habilidade. E aí tem iluminação pública, e reclamação disso, e reclamação da zeladoria, e reclamação é reclamação de todos os níveis. E chega a ser preocupante, porque eu falo até para os meus assessores, eu precisava ser uns 5 para dar conta de tudo isso. Porque é muita coisa. Muito problema para um ano de gestão que era para ser o ano glorioso, né? Quando a gente está entrando é o ano glorioso. Porque todo mundo pensa, vamos dar um tempo para o gestor, que ele está Exatamente. Chegou agora. Né? E uma casa que pegou arrumadinha, né? Porque a prefeitura, ao contrário do Estado, que teve a questão da diferença das gestões... Que tinha mais dinheiro. Ele não, pegou a casa arrumadinha. O governador Gladson, quando entrou, não, tinha 13º, eu acho, atrasado e tal, então já veio com os problemas, né? Mas ele não, pegou a casa arrumada, dava para ter feito aí um primeiro ano de maestria, se tivesse, de se mais soubesse. Participação, né? Sim, com certeza. Dos outros servidores, né? Com certeza. Dava para ter feito uma coisa bem melhor. E aquela pergunta que acho que todos os colegas querem ouvir, né? A gente tá aí conversando, eu sou, assim, animada. Eu falei até ontem me ligaram para uma entrevista e perguntaram como é que tá a questão da sua candidatura e tal.
Falei, olha, eu tô animada, coloquei meu nome à disposição para disputar o governo pelo PDT, mas por quê? Porque eu acho que a gente não tem tempo mais a perder, a gente já sofreu tanto. Concorda comigo? A gente já vem lutando há tanto tempo, e olha que eu sou nova na luta, tem gente que luta muito mais tempo do que eu. Mas a gente não vê acontecer, a gente não vê acontecer, e a gente precisa de gente que queira fazer acontecer, e que impacte mesmo, e que faça mesmo, e que sente mesmo, e que seja real, sente com a classe, e diga, ó, eu só consigo isso aqui, meu amigo, só vai dar isso aqui, explique o porquê, e mostre o porquê, e dê a mão e diga, mas a gente vai vencer junto. Então eu falei, conversei com o Genilson está super animado aí pro governo também, e a gente está conversando, todo mundo. Mas a expectativa não é só da nossa classe, não. Acho que é de toda a população acreana, porque ter 2 médicos numa chapa seria realmente privilegiar a saúde, né? Priorizar. Como e até o cuidado, agora, não, né? como até agora não foi por absolutamente ninguém. Eu tenho esse perfil assim de cuidado. Eu acho que a gente está precisando de cuidado. Então, cuidado em todos os sentidos. Eu, como médica de família, sempre digo isso. Eu tinha meu pacientinho lá de 2 anos, 3 anos, que sempre vinha com verme, para todo mundo entender, né? A verme. Doutora, dá remédio para verme. Doutora, dá remédio para verme. Doutora, dá remédio para verme. E a gente vai lá e prescreve os remédios para verme. Aí eu tô curiosa, eu ia lá na casa da mãe entender porque que o menino tava com tanta verme, né? E aí o menino mora do lado do esgoto. Não tem água potável. Como é que vai ter saúde? Como que vai ter saúde? Então, não adianta só prescrever o remédio, não adianta ter só o remédio da verme. Eu tenho que ter infraestrutura, eu tenho que garantir que esse menino não fique ali brincando no esgoto, andando descalço. Eu tenho que garantir. Eu tenho que garantir que ele tenha educação, eu tenho que garantir que ele tenha água potável, eu tenho que garantir que ele tenha um mínimo para comer. É porque essa criança que está ali, ela vai ser o adulto lá do futuro, ela vai ser o médico, ela vai ser o engenheiro, ou ela vai ser o desempregado que não tem esperança de vida, que não sabe o que vai fazer da vida, e às vezes escolhe outro caminho da criminalidade, que é o caminho, né, que está ali. Então, assim, o cuidado vem daí, da gente cuidar das nossas pessoas como geral, como um todo. E a gente tem muita gente abandonada, assim. Ah, eu sou a fanzona de quem põe a cara, e como todo mundo que fala, eu vou disputar, eu vou para governo, eu digo, se um pode, todo mundo pode. Pela lei, qualquer um quiser se candidatar, que tem aí dentro da lei, que tenha mais de 18 anos, que tenha os quesitos necessários, ele pode. Então, para mim, se tivesse 10 candidatos, para mim era melhor, que o discurso era mais amplo. E o aí, debate melhor. O debate melhor, e a gente podia, de fato, ter opção de gente que queira cuidar da nossa vida. E não só opções políticas, como sempre foi aqui no Acre. Ah, não, é o fulano contra o cicrano. É o partido A contra o partido B. No Brasil, né? É no Brasil, né? Que é sempre polarizado. É a cor X contra a cor Y. Azul contra vermelho. Azul contra vermelho. Não, direita contra esquerda. Gente, a gente é ser humano. Vamos fazer uma via aí de gente que pensa em gente. Vamos se cuidar e vamos crescer. E vamos deixar essas coisas de partido, de cor pra lá. E vamos fazer. Eu acho que a gente tem que trabalhar. E fazer acontecer. E aí depois a gente pensa nessas coisas. Porque agora, sofrendo do jeito que a gente tá, não dá não. Quando eu ando nos bairros periféricos, quando eu falo, a moça diz assim, doutora, eu tô sem nada para comer. Ela não pergunta qual é a cor do meu partido, qual é o partido que eu sou, e se é a cesta básica que eu vou dar para ela, ela vem do partido A ao partido B. Ela quer saber se eu mato a fome dela. Então, a gente está nesse nível, a gente está sofrendo. Quem é que vai matar a nossa fome? Quem é que vai matar, de fato, o que está matando a gente, né? É isso que a gente tem que pensar. Tá certo. Mais alguma pergunta? Satisfeito. Doutora, obrigado. De nada. É um prazer falar com a senhora. A gente está fazendo... Esse aqui é o segundo Sindicast. Que legal. A gente está começando um projeto novo, né? E a senhora é bem-vinda para o próximo. A senhora gostaria de encerrar com alguma mensagem? Deixar alguma fala? Eu não preparei nada, viu? É tudo muito espontâneo, mas assim, que eu acredito muito que a gente pode mudar as coisas quando a gente se propõe. Né? Essa é uma crença minha, da minha família. Eu estava contando para vocês, meu pai vendia picolé com 9 anos de idade, e a gente tem esse pensamento em casa.
Quando a gente se propõe, quando a gente trabalha, a gente faz e acontece. E a nossa categoria, ela é uma categoria trabalhadora, ela é uma categoria guerreira, a área da saúde, ela é uma categoria humana que pensa no outro. E a gente tem que continuar fazendo isso, mas de forma inteligente. Escolhendo as batalhas que a gente precisa escolher de fato e de direito e demonstrar na hora onde é que a gente quer estar e para que a gente veio. Então, continuar a dar um alô aí, dizer que eu sou muito orgulhosa de participar da categoria da saúde e que a gente vai continuar cuidando de gente, que é a única coisa que eu sei fazer nessa vida. Então a gente agradece, né? E até o próximo bate-papo, né? Valeu. Um abraço.